as pessoas falam que não se deve criticar colega. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu escolho os meus colegas. Eu só sou colega de quem eu acho que sou colega. Por exemplo, o Sardenberg, no fim de um artigo no Globo, a propósito do próximo governo de Lula, ele cita uma frase do Talleyrand sobre a volta dos Bourbons ao poder depois da queda do Napoleão. Olha a frase que o Sardenberg escolheu. Eles não aprenderam nada. E o pior, também não esqueceram de nada. Se referindo ao PT e ao Lula. Quem não aprendeu e quem não esqueceu foram vocês, Sardenberg, que continuam os golpistas de sempre. Vocês não se adequaram aos novos tempos, um tempo em que o espectador, em que quem assiste a você, pensa, tem o contraditório a propor. Então, vocês não se adequaram a isso. E não são só, vocês não são só contra os poderes instituídos, não. Vocês são contra a soberania brasileira. Sardenberg, você merecia o prêmio Faz a Indiferença, indiferente aos interesses do Brasil, do povo e à soberania. E eu não vou também, digamos, particularizar em você, Sardenberg, me perdoe, eu vou usar você como uma representação dessa grande mídia brasileira, porque você é uma pequena peça numa grande estrutura. E você não fala o que talvez você até pense, mas você fala o que pensa esse grande sistema dessa comunicação corporativa, né? Então, você verbaliza, e você verbaliza isso. Talvez você esteja até contaminado, infectado por esse pensamento. Mas eu sou contra o espírito corporativista, que eu acho que ele jamais poderia valer para a imprensa. A imprensa tem, por obrigação, ser crítica aos seus colegas, crítica aos veículos em geral, crítica a si mesma, né? Porque esse espírito corporativista é que levou os militares e leva a se calarem a respeito das atrocidades cometidas por outros militares. É o mesmo que faz os conselhos de medicina passarem o pano nos mercenários da profissão e serem adesistas a este governo. É o mesmo espírito corporativista que endeusa e incensa falsos valores, não só na mídia, mas em todos os setores, sem uma postura crítica, simplesmente por exercerem a mesma atividade. E quando você falava sobre essa questão do Sardenberg, né, como integrante de um sistema, e a gente falou sobre o racismo hoje, no Dia da Consciência Negra, né, porque existe um sistema racista, a Márcia Tiburi escreveu sobre isso. Ela escreveu uma coluna brilhante nessa semana, chamada Golpismo Estrutural, né? Porque a imprensa corporativa está vinculada a um golpismo estrutural, né? Quer dizer, essa lógica de que você tem que colocar a faca no pescoço de um governo popular para que esse governo popular seja um governo a serviço da Casa Grande, das elites. Ô, Léo, segundo um levantamento do economista Braulio Borges, que é pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, feito a pedido da BBC News Brasil, os gastos do governo Bolsonaro estouraram o teto, nos 4 anos de governo, em 800 bilhões de reais. 800 bilhões de reais. Você viu em algum momento, Léo, a imprensa reclamar? Colocar a faca no pescoço do Bolsonaro porque ele furou, né? Sabe por que não reclamou, Florestan? Por uma questão interessante, porque o Bolsonaro estava estourando o teto para ganhar uma eleição e depois privatizar a Petrobras. Então, mesmo quando ele estourava o teto, ele estava a serviço do mercado. E aí era permitido, porque era por uma boa causa. Ele privatizaria tudo. Então, caso, e você vê, olha, eles falam, não, foi por causa da pandemia. Não, o grosso foi na pandemia. Mas vamos lá, ó. Em 2019, Bolsonaro furou o teto em 53,6 bilhões. Quase 54 bilhões de reais, né? Aí, em 2020, gastou 507, quase 508 bilhões, que foi um período da pandemia. E aí, tá certo, o Congresso liberou, né? Mas, em 2021, quando a pandemia já estava resolvida, ou bem encaminhada, no sentido de já ter vacinas e tal, o governo Bolsonaro furou o teto em 117 bilhões. 117 bilhões, né? E agora, esse ano, furou de novo em 116 bilhões de reais, né? Ou seja, o cara nadou de braçada e tudo aprovado pelo amigo dele lá na presidência da Câmara.
Nadaram de braçada. O que ele distribuiu de dinheiro, por isso que não tem dinheiro para o ano que vem, por isso que não tem orçamento para o ano que vem, né? E por isso que o presidente Lula está pedindo que os recursos do Bolsa Família, porque vai voltar a chamar Bolsa Família, né, que chega a quase 200 bilhões, fique fora do teto. É o mínimo que se pode pedir, porque não tem dinheiro para nada. Ele torrou tudo para tentar se eleger. Essa imprensa que coloca a faca no pescoço do Lula, caladinha, estava tudo bem com o Guedes, né? Tudo tranquilo. É aquilo que o Léo acabou de falar aí. Um sujeito que confia tanto no Brasil que tem todos os recursos dele em offshore, fora do Brasil, né? Olha só como ele confia, né, na política econômica dele. Não deixa aqui no Brasil, manda tudo para fora. Ô, Florestan, você tem que lembrar também, desculpe eu sugeri isso, que nós não temos mais passaporte por falta de dinheiro. Pois Falta papel. Faltando papel no Brasil. Não podem comprar material para imprimir os passaportes, gente. Nós estamos ilhados, somos um povo sem teto, sem comida e agora sem passaporte e sem remédio para o câncer. Exatamente. É isso que ele... Gente, vamos raciocinar, foi nisso que ele transformou o Brasil. Não, e outra coisa, ele deu esse crédito consignado para o pessoal do Auxílio Brasil dele, né? E o sujeito pegou aquele dinheiro sem saber, queria muitos, sem saber que iam ter que pagar. E pagar pesado, porque os juros é alto. Agora, no começo do ano que vem, chega a fatura. E o sujeito que ganhava 600 vai ganhar o quê? 300 e poucos reais? Quando ele vê que não chegou o dinheiro todo, ele vai achar que é o Lula que cortou. Tá certo? Aí tem um outro imbróglio, porque o Procurador-Geral da República, na época que o Bolsonaro inventou esse negócio de crédito consignado para enfiar mais dinheiro, para dar a impressão de que o país estava melhor, ele ficou caladinho, esperou a eleição passar, ver que o chefe perdeu, né? Aí, não, isso é inconstitucional. Ué, demorou tanto tempo assim para perceber?